Olá, galera. Essa vai ser uma aula extra com questões de diversos assuntos aí. Foram as questões que eu deixei passar nas provas da Covest. Então a gente vai resolver elas aí nessa oportunidade. Beleza? O pessoal tem me alertado aí as questões que eu me esqueci, então compilei elas aqui para fazer essa aula extra. Beleza, vamos lá. Primeira questão, essa prova de assistente de administração eu esqueci quase toda de colocar nas aulas. Então a gente vai resolver 4 questões dela aí em sequência. Diz que 3 empregados de uma empresa poupam a diferença entre os seus salários e seus gastos, em determinada ordem. A razão dos seus salários é de 1 para 2 para 3, e a razão entre seus gastos é de 3 para 2 para 1. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse primeiro caboclo aqui ele recebe 3 vezes menos salário do que esse último. Então, esse primeiro elemento recebe 3 vezes menos salário do que esse último e recebe 2 vezes menos do que esse que está no meio. Ou seja, se a proporção dos salários fosse A para B, por exemplo, então seria assim, ó, 1 para 2, você tem que A sobre B é igual a 1 meio. Ou seja, a cada uma parte que esse recebe, que A recebe, B recebe 2. E analogamente, a cada A sobre C, chamando C esse terceiro elemento, a cada parte que A recebe, C recebe 3 partes. É isso que essa proporção quer dizer. E você pode comparar B com C também. A cada 2 partes que C recebe, aliás, a cada 2 partes que B recebe, C recebe 3. Então, o que é que você vai fazer? Como não diz, como a questão não diz qual é o salário do pessoal, a questão não diz qual é o salário do pessoal, eu vou chutar um salário para esse que só ganha uma parte. Vou chutar um salário, pense em qualquer um. A questão não diz qual é, pode ser qualquer um. Tanto é que ele dá incógnitas aqui nas alternativas. Então eu vou chutar. O salário de A, que é esse primeiro caboclo, vai ser 100. Porque 100 é sempre fácil calcular, né? Múltiplo de 10 e tal. Sempre fica fácil fazer conta. Então, quem vai ser o salário de B, desse aqui? Tem que ser necessariamente o dobro do salário de A. Que tem que respeitar a razão, 1 para 2, né? Então, ele gasta, aliás, ele recebe R$ 200 aí de salário. E 3, aí tem que respeitar a razão, 1 para 3. Então tem que ganhar 3 vezes mais do que o terceiro. Então C ganharia R$ 300. Ok, esse seria o salário. E os gastos? Os gastos é o contrário. Quem gasta só uma unidade é C. Então C, ele gasta só uma unidade. Ou seja, 3 vezes menos do que A, do que o primeiro. E 2 vezes menos do que o segundo. Então vamos dizer que C gasta 10% do salário. Se C gasta 10% do salário, isso eu estou chutando, tá, gente? Porque pode ser qualquer valor, o gasto é irrelevante, é só para no final das contas a gente saber quem é que vai ficar com mais e com menos, porque em qualquer situação tem que ter a mesma ordem, senão a questão não é válida. Então, dizer que C gasta R$ 30 por mês aí. Então, ó, se C gasta uma parte, B gasta duas partes. B gasta R$ 60, o dobro de C. E A gasta o triplo de C. A gasta o triplo de C, ou seja, R$ 90. Tá, ele chama de X, Y, Z,
os valores poupados pelos empregados na mesma ordem anterior. Então, o que é o poupado? Poupado, tá aqui, ele define o que é essa poupança. É a diferença entre os seus salários e os seus gastos. Então, você já definiu um cenário. Um cenário. Lógico que você poderia ter chutado qualquer valor aqui para A, ter guardado a proporção, depois chutado qualquer valor para B, ter guardado a proporção e acabou. Esse que eu estou propondo aqui para vocês é um cenário, e em qualquer cenário essa proporção vai estar correta. Então você tem que o que a poupa é essa diferença. A diferença entre o salário e o gasto. Ou seja, X, que vai ser a poupança de A, vai ser igual a 10. Y, a diferença aqui, ó, entre o que B ganha e o que B gasta, então seria 140. E C, a diferença aqui também, seria Z. A diferença do que ele ganha e o que ele gasta é R$270. Então, necessariamente, você tem que Z é maior de todos. Então, ó, só essa opção interessa. Já matou a questão. Y é o intermediário. E X é o menor de todos. Então, ó, você já marca letra C. E, gente, isso faz muito sentido. Lógico que é uma questão que confunde, né? Você lê, não entende muito bem o significado da proporção, porque você vê que essa questão, a única coisa que ele aborda, que ele cobra mesmo, é que você entenda o que é uma razão, o que é uma proporção. Ele não cobra técnica de cálculo, nada. Ele quer que você entenda o que é uma proporção. E entenda a questão também. Então, se ele diz que a razão entre os seus salários é 1 para 2 para 3, você tem que saber que esse primeiro caboclo aqui, esse X, é o que menos ganha. Esse primeiro carinha aqui, ele é o que menos ganha. E quando ele diz aqui, ó, que a razão dos gastos é 3 para 2 para 1, você tem que se ligar que esse aqui, esse X, ele é o que mais gasta. Então, se é o que menos ganha, é o que mais gasta, e o que ele poupa é a diferença entre o que ganha e gasta, lógico que ele tem que ser o que poupa menos. Então, ó, você já marcaria aqui, opa, o C ou D. E o Zzinho aqui, o Zzinho, você tem que sacar, olhar para a razão aqui e conseguir identificar que ele é o que mais ganha, porque ele tem a proporção maior. Ele tem a proporção maior. Então ele é o que mais ganha e ele é o que menos gasta. Ele é o que menos gasta. Como poupar é a diferença o que ganha e o que gasta, Z só pode ser o que mais poupa. Acabou. Era só isso. Eu coloquei esse cenário aqui para tentar convencer a você, chutando uns valores, um salário, um cenário, né? Eu coloquei um cenário aí para que vocês entendam numericamente o que é que acontece, né? Porque é sempre bom exemplos numéricos, eu acho que traz uma concretude maior. Mas assim, apesar de ser uma questão que eu acho que muita gente rodou nela, muita gente se quebrou nela, porque exige um raciocínio, não é uma questão difícil, não é uma questão absurda. Então, ó, um pouco de paciência, se enrolar nessa questão, uma questão desse tipo, der uma enroladinha, paciência, vai fazendo, bota um asterisco aí na questão que você não conseguiu, deixa fluir de forma natural, e eu tenho certeza que depois, quando você voltar, tiver mais oxigenado, a questão vai sair de boa. Viu? Então, vamos lá para a próxima questão. Segunda questão, também da mesma prova, assistente de administração em 2012, diz que duas ligas são compostas por dois elementos básicos, A e B. Na primeira liga, a razão entre as quantidades de A e B é de 5 para 4. Enquanto na segunda liga, a razão entre A e B é de 3 para 2. Uma terceira liga é obtida misturando a primeira e a segunda liga na proporção de 5 para 3.
qual a razão entre os elementos básicos na terceira liga. Olha só, você tem que entender o que é essa danada dessa razão aqui, ó. O que é isso? O que é que isso significa? Isso significa que na primeira liga, você vai ter o seguinte: a cada 5 partes do elemento A, você vai ter 4 partes do elemento B. Então, se você tiver um total de 9 unidades nessa primeira liga, 9 unidades da primeira liga, então essa composição de 9 unidades dessa liga vai ser feita com 5 elementos de A e 4 elementos de B. Aí, ó, o que eu quero saber é, uma unidade só da primeira liga vai ter quantos elementos de A e quantos elementos de B? Você vai ter que dividir tudo por 9. Ó. Divide tudo por 9. Então você vai ter que uma unidade dessa primeira liga vai ter aí, ó, a divisão, a proporção do todo é a proporção da parte. Então, ó, divide tudo por 9. 5 por 9. E B, como é que fica? B vai ficar 4 por 9. Pronto. Beleza. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma terceira liga, misturando a primeira e a segunda liga na seguinte proporção. Há 5 unidades da primeira liga e 3 unidades para a segunda liga. Então, agora o que você quer saber? Quanto é 5 unidades dessa primeira liga? É só você fazer de novo, agora multiplicando tudo por 5. Então, 5 unidades da primeira liga vai conter 25 sobre 9. Multipliquei tudo por 5. 25 sobre 9 elementos A e 20 sobre 9 elementos B. Acabou. Você sabe quanto é 5 partes dessa primeira liga. E a segunda liga, o que você vai querer saber, é quanto é 3 partes dessa segunda liga. Aí você adota o mesmo raciocínio. Ó. Segunda liga. Você vai ter a seguinte divisão. A cada 5 partes. E por que eu escolho 5 partes? Porque fica mais fácil dividir. Fazer a divisão. Fica certinho. Quando você faz a soma já aqui, ó, já fica certinho de você fazer a divisão. Então você vai ter 3 partes de A e 2 partes de B. 2 partes de B. Já fica tranquilinho, facinho para você fazer essa primeira divisão. Porque depois que você monta o esquema, é só multiplicar e dividir para você chegar em quantas partes você quer. Você quer chegar em 3 partes. Aí vai primeiro para 1. Para ir para 1, tu vai ter que dividir por 5. Vai ter que dividir tudo por 5 aí. Então, se você vai dividir tudo por 5, você vai ficar uma parte da segunda liga vai ter 3/5 de partes de A e 2/5 de partes de B. Pronto. O que é que você vai querer saber? Você vai querer saber 3 partes da liga 2. 3 partes da liga 2. Então multiplica tudo por 3. Então 3 partes da liga 2 vai ter 3 partes da liga 2 vai ter 9 sobre 5 partes de A e 6 sobre 5 partes de B. Então você já sabe quantas partes de A tem em 5 partes da liga A e você sabe quantas partes de A tem em 3 partes da liga B. Então A vai ter quantas partes no total? Vai ter 25 sobre 9 mais 9 sobre 5.
Então você vai ter aí, ó, tira o MMC, vai dar 45. 45 dividido por 5, 9 vezes 9, 81. 45 dividido por 9, 5 vezes 5, 125. Então, ó, somando aí vai dar 206 sobre 45. Então, no total, na mistura, quando você soma aqui, ó, 5 partes de A com 5 partes da liga 1 com 3 partes da liga 2, que é justamente essa proporção aqui, ó, que é justamente essa proporção aqui, 5 partes da liga A, 5 partes da liga A liga 1, com 3 partes da liga 2. Então, quando você mistura essas 5 partes com essas 3 partes, você vai ter esse pedacinho de A, esse pedacinho de A com esse pedacinho de A, que dá esse total. Beleza. E B, como é que fica? B vai ficar assim, ó. B vai dar o pedaço da primeira liga, 20 sobre 9, e o pedaço da segunda liga, 6 sobre 5. 6 sobre 5. Beleza. Então, você tira o MMC, dá os mesmos 45. 45 dividido por 5, 9. 9 vezes 6, 54. 45 dividido por 9 dá 5. Vezes 20, 100. Então, as partes de B na mistura vai ser 154 dividido por 45. Pronto. O que é que ele quer? Qual a razão entre os elementos básicos na terceira liga? Você sabe que a terceira liga vai ter essa quantidade de elementos básicos. Então, o que é que você vai ter que fazer? A razão entre A e B. Simples assim. Então, você sabe que A é A sobre B. A vai ser igual a 206 dividido por 45. E B vai ser quanto? B vai ser 154 dividido por 45. Aí o que é que você vai fazer? Vou dar até de cor aqui. Você vai fazer, repete a primeira fração, 206 dividido por 45, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 45 sobre 154. Ô, professor Fernando, mas isso não vai dar, porque tá tudo com 77 aqui, ó. Tudo com 77 e deu 154 no denominador. E se você ver, 77 é exatamente a metade de 154. Ó. 70 vezes 2 vai dar 140, 7 vezes 2, 14. Então é uma maravilha. Você corta aqui, simplifica por 2, vai dar 103 em cima dividido por 77. Pensou, opa, que beleza. Deu um pouco de trabalho para resolver a questão, mas você marca a letra C. E mais uma vez, ó, olha, o que a Coveste cobra, o que o Coveste está cobrando de razão e proporção, é que você entenda de fato o que é que significa a razão 5 quartos, 5 para 4. O que é que isso significa? O que essa razão significa? Você entendendo isso e esquematizando bem o problema, né? Então fica muito mais tranquilo de você resolver qualquer questão. Fica muito mais tranquilo de você resolver qualquer questão e de qualquer forma que vem. Você não precisa decorar fórmula nem nada. Eu acho até bem melhor questões desse tipo. Por dois motivos. Você não precisa decorar nada, você não gasta a tua memória, é só raciocínio mesmo, você raciocinar de forma mais racional possível, esquematizar melhor a tua resolução. E porque eu sei
que é uma questão que pega muita gente. Então, vai ser um diferencial enorme o candidato que souber resolver uma questão desse tipo aí, né? Valeu, vamos lá para a terceira questão. Terceira questão, também da prova de assistente de administração 2012, é uma questão bem mais light, bem mais tranquila, né, que as outras duas. Sei que razão e proporção aí ao calo desse edital, né? Um cartão de crédito cobra juros cumulativos de 14% ao mês. Você tem a taxa de juros como sendo 14%, que é o mesmo que 14 dividido por 100, que é o mesmo que 0,14. Ok. Em quantos anos um débito de... Então, montante inicial de R$ 1 se transforma em uma dívida montante final de 12.500. Aí, dado, use a aproximação 1,14 elevado a 72, igual a... Ô, Fernando, tu não dissesse na aula de juros que dificilmente a Covest iria cobrar o tempo? Dificilmente ia cobrar o tempo, porque geralmente cai em um logaritmo. Nesse caso aqui, ó, ela deu a dica. E como eu disse, todas as questões de Covest que eu vi, todas, sem exceção, quando trata de juros compostos, é basicamente a aplicação direta da fórmula. Vê, lembra qual é a fórmula? Montante inicial, aliás, montante final é igual a montante inicial vezes 1 mais i elevado a t. Pronto. Montante final tu tem, montante inicial tu tem, a taxa tu tem, o que falta é o tempo. Então vamos encaixar aí para ver o que é que a gente consegue desenrolar. Tu vai ter que 12.500 vai ser igual a 1 vezes 1 mais 0,14 elevado a t. Então, o que é que você vai ter? 12.500 é igual a 1,14 elevado a t. Ah, beleza. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Aí é uma aproximação que ele dá, 1,14 elevado a 72 igual a 12.500. Então, ó, 12.500 por essa parte destacada aqui, ó, você tem que 12.500 vai ser igual a 1,14 elevado a 72. 1,14 elevado a 72. Beleza. Então você tem assim, ó, 12.500 é igual a 12.500, então você vai ter que 1,14 elevado a t vai ser igual a 1,14 elevado a 72. Essa é a única maneira que a Covest pode vir a cobrar o tempo. Única maneira. Então você já sabe, ó, t igual a 72. Está ali em cima, t igual a 72. Ô professor, mas ainda não dá a resposta não. Não dá a resposta por quê? Porque a taxa de juros, ela está marcada ao mês. A taxa de juros, ela está marcada ao mês. Então, teu tempo, ele está ao mês. Ele está mensal. Esse tempo aí, ele é mensal. Então, a resposta está aqui, ó, 72 meses. O que ele quer é em anos. 72 meses para tu chegar em anos. Como é que tu faz? Divide por 12. Um ano, 12 meses. Então, tu divide aí por 12. 72 dividido por 12
vai dar quanto? Vai dar 6, não é isso? 6 anos. 5 anos, 60 meses. E 6 anos, 72 meses. Aí tu marca a letra E e já vai para a próxima questão, né? Essa é uma questão relativamente simples, como as questões de juros compostos, né? Eu acho que a Coveste pega leve. Geralmente, eu posso até queimar a língua, mas pelo menos todas as questões da Coveste, que a Coveste veio trazendo aí nesses últimos anos, ela não complicou muito em juros compostos não. E até poderia, viu? Eu acho que é uma questão, um assunto que a banca ela pode explorar muito bem, pode ir muito a fundo. Mas a Coveste, basicamente, ela fica em aplicação de fórmulas. Né? Então, vamos lá para a próxima questão. Quarta questão. Em uma repartição, trabalham 6 mulheres e 4 homens. A média é uma questão que está em toda a prova. Né? É incrível como a Coveste gosta de cobrar média. A média das idades das mulheres é 45 anos. Média das mulheres é 45 anos. E a média dos homens é 40 anos. Eu tenho 6 mulheres e 4 homens. Qual a média das idades da repartição? Vê, tu pode fazer uma média ponderada. Pode fazer tranquilamente uma média ponderada. Vou até armar ela aqui para ti. Tem 6 mulheres, então isso funciona como peso, vezes a média das mulheres, 45, mais quantidade de homem, 4 homens, funciona como peso, vezes a idade dos homens, 40, dividido pela soma dos pesos, 10. Isso vai ser igual a 6 vezes 45, quanto é que dá? 2 vezes 45, 90. 90 vezes 3, 270. 4 vezes 4, 16. Isso tudo dividido por 10. Ok. Então, ó, 300, 430 dividido por 10. 430 dividido por 10. Você corta, isso é igual a 43. De antemão, você sabe que não vai ser 46 de forma alguma. Não vai ser 46, por quê? Porque está acima da média de tudo aí, né? Então não pode. 45 também não, porque os homens abaixam a média, essa é a média das mulheres, como tem homem aí no meio, tendência a baixar. Então, sem você pensar, calcular muito, você já elimina duas alternativas tranquilamente aí. Então, de fato, é a letra B a resposta. Você poderia fazer dessa forma, por regra ponderada, mas só para não dar uma explicação tão fajuta assim, eu vou dar uma melhorada aí, né, nessa explicação. Vê só, você tem que a média das mulheres vai ser igual. São 6 mulheres, né? Então você vai ter M1 mais M2 mais M3 mais M4 mais M5 mais M6. O que é isso? São a idade de todas as mulheres. Dividido por quanto? Por 6. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual à média, que ele já dá, é 45. Então você sabe que a soma de todas as mulheres vai dar igual a quanto? A soma de todas as mulheres, você passa o 6 para lá. Então eu vou botar assim, somatório, esse símbolo aqui é o símbolo de somatório, somatório de todas as mulheres de M de 1 até 6, todo somatóriozinho aí, ó, vai ser igual a 6 vezes 45, que é igual a 270. Tranquilo. Então, homens, como é que fica? O somatório de todos os homens são 4 homens. H1 mais H2 mais H3 mais H4 dividido por 4 vai ser igual a média dos homens, 40. Então você vai ter que o somatório de todos os homens, você somando H1 mais H2 mais H3 mais H4, esse somatório
de todos os homens vai ser igual a 40 vezes 4. Isso vai ser igual a 160. Então, o somatório de todos os homens mais o somatório de todas as mulheres é 60 mais 160, aliás, mais 270. E quantas pessoas tem no total? Então, o somatório da idade de todas as pessoas é 60 mais 270. E quantas pessoas você tem no total? 10. Aqui eu já te convenci porque já chegou nesse mesmo ponto. Então, é só questão de cálculo. A gente já chegou. Foram raciocínios diferentes aí, complementares, na verdade, e que você chega na mesma resposta aí, para a gente fazer e abordar a questão de forma bem ampla aí, beleza? Questão de média aí que eu acho que é uma questão certa. Vai cair a questão de média, conversa que gosta de cobrar média, só se mudou de examinador. Aí a gente vai ter alguma surpresa, mas a tendência é ser o mesmo cara que elabora a prova aí, ter a mesma tendência. Vamos lá. Próxima questão aí, questão 5. Vamos aí para essa última questão, né, que eu dei uma comidinha de mosca e esqueci aí uma questão de 2014. É importante resolver essas questões mais recentes, né? Então, deixei passar essa questão, ainda bem que vocês me alertaram aí pelo YouTube, né? Já nos comentários da questão de regra de 3. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que essa questão ela tem uma resolução muito parecida com uma questão da aula de regra de 3. É a quinta questão da aula. Então, ó, deixar esse quadradinho aqui. Se você quiser assistir a resolução dessa quinta questão, clica nesse quadradinho que você vai direto retângulo, né? Isso é mais técnico, a gente está na aula de matemática. Então, clica nesse retângulo aí e você vai ser encaminhado aí para assistir a resolução dessa questão aí. É muito parecida, é análoga a essa aqui. Então, ó, trabalhando juntos, dois amigos com a mesma capacidade de trabalho executariam certa tarefa em 7 horas. Depois de 2 horas trabalhando, um terceiro amigo de mesma capacidade de trabalho que os anteriores se junta aos dois na execução da tarefa. Em quanto tempo, contados a partir do momento da chegada do terceiro amigo, a tarefa será concluída? Vê só, o que acontece é o seguinte: você tem dois caras lá, tá trabalhando e tal, e eles conseguem terminar uma tarefa em 2 horas. Mas, em 7 horas, aliás. Mas eles estão lá trabalhando 2 horas, aí chega outro cara para poder ajudar. Outro cara para poder ajudar. Então, a primeira parte da resolução, ela consiste em saber em que parte da tarefa estavam aqueles dois quando o terceiro chegou. Ou seja, qual quantidade da tarefa foi resolvida quando aquele terceiro chegou, quando aquele terceiro cara chegou. Essa vai ser a primeira parte da questão. Então vamos lá, a gente já vai resolver uma regrinha de 3 aqui. Você vai ter como grandezas amigos, você vai ter como grandeza horas e tarefas. Então, inicialmente você tem o seguinte: você tem que dois amigos em 7 horas concluir uma tarefa. Esses mesmos dois amigos, nas 2 primeiras horas, concluíram que parte da tarefa? É isso que eu quero saber. Vê só, se tu tem mais tarefa para poder fazer e a primeira parte da questão já foi concluída, né? Você armar o esquema e tal, a regra de 3. Segunda parte é você determinar se as coisas são direta ou inversamente proporcional a essas grandezas. Então, se você tem mais coisa para fazer, o que é que acontece? Você vai precisar de mais gente. Mais coisa para fazer, você vai precisar de mais gente. Se você tiver mais coisas para fazer, você vai precisar de mais horas de trabalho. É simples assim. Lógico que mantendo a quantidade de pessoas fixas. Então, ó, se você mantém a quantidade de pessoas fixas, você precisa de mais horas de trabalho para fazer mais tarefas. Ok. Então é tudo diretamente proporcional, já facilita um bocado.
você vai ter que 1 sobre x vai ser igual. Como é diretamente proporcional, você vai ter 2 sobre 2 vezes 7 sobre 2. Então, isso aqui já corta, 2 sobre 2. Você vai ter, faz meios pelos extremos, você vai ter que 7x igual a 2. Então, x igual a 2 sobre 7. O que é que isso significa? Isso significa que em 2 horas, os caras terminaram, esses dois amigos, eles terminaram 2/7 da tarefa. O que é que falta ser terminado? O que é que falta ser terminado é 5/7 da tarefa. Então a situação agora é o seguinte, ó. Você vai ter amigos, horas e tarefa. Amigos, horas e tarefa. Então você vai ter dois amigos, a mesma situação inicial, né? Trabalhando 7 horas, conclui a tarefa cheia. O que é que falta concluir? Falta concluir 5/7 da tarefa. E são 3 amigos. E a pergunta é, qual o tempo? Acabou. Acabou a questão. Então o que é que tu vai ter que fazer? Quanto mais tempo tu tiver para poder fazer, mantendo a quantidade de gente, de amigos fixa, tu vai fazer mais tarefas. Quanto mais tempo tu tiver, tu vai fazer mais tarefas. E quanto mais tempo tu tiver para poder resolver um problema, para fazer uma tarefa, tu vai precisar de menos gente. Quanto mais tempo tu tem, tu pode ir só na tranquilidade, na amorosidade aí, para poder fazer. Então, quanto mais tempo tu tiver, menos gente vai ser necessária para poder resolver aquela tarefa. Ok. Então, você já resolveu a questão se é direto ou inversamente proporcional. Você vai ter que 7 sobre x vai ser igual. Aqui mantenham 1 sobre 5/7. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A gente já vai fazer isso. Vezes, e inverte aqui, ó, 3 meios. Então você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, fica assim, ó, 7x vai ser igual a 7 sobre 5. Você repetiu 1 e multiplicou pelo inverso do de baixo, vezes 3 sobre 2. Aí o que é que você já pode fazer? Você pode passar o 7 para cá, dividindo. Então você vai ficar 1 sobre x é igual a 7 vezes 3 sobre 7. Eu já vou multiplicar aqui, ó, 5 vezes 2, 10, vezes 10. O 7 corta, então você vai ter o seguinte, ó, 1 sobre x vai ser igual a 3 sobre 10. Aí você inverte os dois. Então você faz assim, ó, meio pelos extremos, como preferir. Aí você tem que x vai ser igual a 10 sobre 3. Ok, fechou. É essa a resposta. 10 sobre 3. Opa, mas não tem nada aqui, Fernando. 10 sobre 3. É o que acontece. Dentro do teu edital tem o assunto grandezas de medidas. Dentro do teu assunto do edital tem o teu assunto grandezas de medidas. Eu não encontrei muitas questões de grandezas de medidas soltas, assim, não, avulsas. Só grandeza de medida e tal. Mas eu percebi que a Covest cobra muito grandezas e medidas dessa forma. Porque o tempo ele é uma grandeza. O tempo é uma grandeza. Então você saber converter 10 terços de horas para quantidade de horas e minutos aí, ele é uma habilidade que é cobrado no teu edital. É muito comum a Covest cobrar isso. Então, anota aí, pagar tudo. O que é que você vai querer? Você quer saber quanto equivale 10 terços de hora. Vê, 10 terços de hora equivale a parte inteira, a maior divisão que dá é 9 sobre 3. Ok, 9 sobre 3 vai dar 3 horas.
Isso não é novidade, né? Porque tudo começa com 3 horas. O que é que sobra agora para 10 sobre 3? Sobra 1 sobre 3 horas, 1/3 de hora. Mas uma hora tem 60 minutos. Então você multiplicando por 60, você vai ter que 1/3 de hora equivale a 20 minutos. Então, ó, beleza, matou. 10/3 de hora equivale a 3 horas e 25 minutos. É engraçado que no inglês é uma loucura isso, né? E é esquizofrênico, praticamente. A half past three é uma loucura. Tudo é com fração que eles usam. Eles não falam 15 para as 3, não. 3 e 15, a quarter past 3. É uma loucura. Falando inglês é ótimo aqui na aula de matemática. Mas é interessante que eles fazem tudo por fração, né? Então, é bem isso. Isso é uma coisa que a Covest cobra. Cobra de forma muito recorrente, por sinal. Quando você chega na resposta, você vai ter que converter aquela medida, seja segundo, o medida de tempo, de dias, de centímetros para metro. E você chega na resposta, você tem que fazer uma conversão para poder achar aquilo ali. Eu acho que é a forma mais provável deles cobrarem grandezas de medida na tua prova. Beleza? Então tá aí, a gente finaliza aí esse curso de questões. Essa aula extra veio para dar aquela fechadinha, né? Para dar o tchan final aí no curso, fazer as questões que faltaram e o pessoal veio me pedindo, me lembrando. Se faltou mais algum, realmente me desculpe, não vai dar tempo eu gravar uma aula, mas aí eu posso ajudar, manda para mim pro Facebook, nos comentários, que eu sugiro uma solução aí para a questão. Beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado. Detone aí na prova. Botem para torar aí nessa prova da UFPE, que eu tenho certeza que matemática não vai ser dificuldade aí para ninguém mais. Beleza? Até mais, gente.